O gabinete da reitoria da UFRGS, com suas janelas altas voltadas para o campus central, parece o lugar onde o tempo parou para a reitora Samantha Gomes, mas acelerou tragicamente para Júlio. Cenália e Lívia entram, não mais como o soldado de ronda que ela conhecia, e Lívia, como ex-aluna e professora, cujos olhos carregam o peso do necrotério. A reitora os recebe com um café que, ironicamente, lembra a Cenália o último sacramento servido na sacristia. O diálogo na reitoria. Reitora Samantha, detetive Cenália, ou devo dizer Marcos? Faz tanto tempo desde aquelas rondas noturnas. Eu me lembro de você, sempre atento aos arredores da Faculdade de Direito e da Filosofia. Doutora Lívia, uma honra a sua presença aqui. Mas o que traz o DPCF aqui com tamanha urgência? Cenália, trago notícias que a senhora já deve suspeitar, Samantha. O padre Júlio Alcântara, da paróquia de Brotóvia, foi assassinado ontem à noite. Brutalmente. Reitora Samantha, perplexa, deixando a xícara bater no pires assassinado? Meu Deus, eu soube que ele tinha virado padre, mas para mim ele ainda era o Júlio da filosofia. Um aluno brilhante, mas inquieto. Eu o encontrei na igreja há poucas semanas, sabe? Fui visitar a paróquia por curiosidade. Cenália, estreitando o olhar, e como foi esse encontro? Reitora Samantha, horrível. Ele foi de uma rispidez que eu não reconheci. Quando me apresentei como a reitora da universidade onde ele estudou, ele quase me expulsou. Disse que a UFRGS era um antro de pecados e que ele tinha lavado as mãos para tudo que viveu aqui. Ele parecia ter pavor de qualquer coisa que o ligasse a 2018. Lívia, ele era aluno de filosofia em 2018. Ele tinha um grupo, Samantha. 3 estudantes. Precisamos dos nomes. Reitora Samantha, eu me lembro que houve um incidente vago naquela época, algo sobre uma festa que terminou mal em um prédio na Sarmento Leite. O Júlio trancou o curso logo depois. Ele não se formou. Ele simplesmente desapareceu na religião. Como se a batina fosse uma armadura contra o próprio passado. A peça que faltava. A reitora caminha até um arquivo de aço e puxa uma pasta amarelada. Reitora Samantha, aqui, Cenária. O registro do grupo de estudos de ética de 2018. Júlio era o líder. As 3 estudantes que sempre o acompanhavam eram Alice, Beatriz e Clara. Mas veja este detalhe. Ela aponta para uma anotação à caneta vermelha no canto da folha. Nota: aluna Alice, sobrenome omitido, jubilada por abandono após trauma não especificado no campus. Caso encaminhado para a Fundação de Apoio a Vítimas. Cenália, para si mesmo Alice, o brinco de pérola. O plano de ação. Cenália sai da reitoria sem se despedir formalmente. O ser misterioso que Júlio recebeu com café e biscoitos começa a ganhar um rosto. Se Júlio foi ríspido com a reitora, foi porque ela representava a instituição que guardava o seu segredo. Mas ele não foi ríspido com o assassino. Ele foi submisso. O clima no DPCF fica pesado quando a advogada Beatriz Sanches e a pedagoga Clara Botelho atravessam a porta de vidro. Elas não parecem estar ali por coincidência. O olhar de Beatriz é afiado, típico de quem sabe lidar com a polícia, enquanto Clara parece carregar o peso de um segredo que a sufoca há 8 anos. Vila Nova e Crixas recebem no gabinete do inspetor, mantendo a frieza que o caso exige, mas o flashback de 2018 de Cenália, ele vendo as 3 garotas rindo com o Júlio perto da UFRGS, não sai da cabeça dele. O confronto no DPCF. Beatriz Sanches, advogada inspetor Vila Nova. Sei que o Cenália e a doutora Lívia estão na reitoria hoje. Não precisam mais procurar por nós. Estamos aqui porque o que aconteceu com o Júlio. Bem, nós sabíamos que o passado bateria na porta dele cedo ou tarde. Só não imaginamos que seria com um facão e uma arma. Clara Botelho, pedagoga, visivelmente nervosa, ele não era um santo, agente Crixa. Aquele terno de padre não apagava o que ele fez. Ele nos usou. Ele usou Alice. Vila Nova, direto onde está Alice? Segundo o que o Cenália apurou,
a reitora disse que ela foi jubilada por um trauma. E eu sei que ela sumiu há 6 meses, exatamente quando Júlio virou para o Coimbrotóvia. Beatriz Sanches, a Alice não sumiu, inspetor. Ela foi destruída. Naquela noite em 2018, no prédio da Sarmento Leite, o Júlio não estava apenas andando com a gente. Ele nos levou para lá com uma promessa. O que aconteceu naquele lugar? O Júlio fugiu e deixou Alice para trás, lidando com os lobos. Ele se escondeu na igreja para não ser preso ou morto pelos contatos que ele tinha. Clara Botelho, sabe por que ele o expulsou da igreja ontem? Porque Alice mandou um aviso. Ela disse que ia confessar. E ele, covarde como sempre, preferiu manter o silêncio do confessionário do que a verdade da justiça. A reviravolta da perícia. Enquanto as duas prestam depoimento, o Dr. Felipe Bronson interrompe a sala com um tablet, apontando para a foto de Alice no sistema da UFRGS em 2018. Inspetor, acabei de cruzar os dados da Fundação de Apoio às Vítimas. A Alice não é a assassina. Ela morreu de overdose há 3 meses. O número que mandou a mensagem para o Júlio pertence à mãe da Alice. Clara e Beatriz empalidecem. Clara, a dona Margarida? Mas ela é uma doceira aposentada. Ela mora em Canoas. Conexão fatal. As peças se encaixam com um estalo seco. Os biscoitos, dona Margarida é uma doceira. Isso explica os biscoitos caseiros com escopolamina. A rispidez de Júlio, ele não estava com medo da polícia, ele estava com medo da vingança de uma mãe que perdeu tudo por causa da covardia dele em 2018. O DNA inconsistente, se a assassina for uma senhora de idade, com mãos calejadas ou usando luvas de limpeza, isso explicaria a falta de rastros comuns. Cenália agora tem um nome. Cenália tem uma lembrança. Flashback. 2006. Exército Militar, Canoas. O soldado Cenália estava caminhando na mata, após um treinamento e lá viu Julinho e outros 2 soldados usando cocaína acocorado no mato. Júlio, revoltado, se aproximou de Cenália e bateu nele com chutes e pontapés. Se tu contar pro comandante, tu é um homem morto, Cenália. Toma isto! Toma isto! Essa memória golpeia Cenália com mais força que os próprios chutes que ele levou em 2006. O silêncio no gabinete do DPCF torna-se ensurdecedor enquanto ele processa a imagem do amigo de infância revelando sua face monstruosa sob a farda militar. O que o mundo via como um jovem brincalhão ou um padre austero, Cenália agora vê como um ciclo de violência e covardia que começou muito antes da UFRGS. A peça-chave, a repetição do padrão. O detetive olha para Beatriz e Clara, mas sua mente está na mata em 2006. Ele percebe algo que a perícia técnica não conseguiria notar sozinha. O modus operandi da vingança. O assassino não apenas matou Júlio, o assassino reproduziu o sofrimento que Júlio causou a outros. Os chutes e pontapés que Júlio deu em Cenália em 2006 foram devolvidos a ele na sacristia. A farsa da vocação, a droga no exército, o incidente com Alice em 2018. Júlio nunca foi um homem de Deus. Ele era um homem de vícios e segredos que usou a igreja como seu último esconderijo, o prédio abandonado definitivo. O confronto final no DPCF. Cenália, voz rouca, olhando para as 2 mulheres, o Júlio que vocês conheceram, o Julinho que eu conheci, ele morreu em 2006. O que sobrou foi um covarde que batia em quem não podia se defender. Digam a verdade, em 2018, no prédio da Sarmento Leite, ele estava usando Alice para pagar dívidas de droga, não estava? Clara, começando a chorar, ele devia muito dinheiro, detetive. Ele disse que Alice era a única que poderia limpar o nome dele com os traficantes. Ele a deixou lá, ele ouviu os gritos dela e saiu correndo. Exatamente como ele fez com você no exército. Beatriz Sanches, a mãe dela, Dona Margarida, descobriu tudo 6 meses atrás. Ela achou o diário da Alice antes dela morrer. Ela descobriu que o padre que todos em Brotov amavam era o homem que vendeu a filha dela por algumas gramas de pó. A decisão de Cenália. Cenália se levanta.
Ele sente a corrente de Xangô em seu pescoço, o orixá da justiça, e sabe que a justiça de hoje foi feita com as próprias mãos por alguém que foi levado ao limite. Vila Nova entra na sala. Cenária: temos o endereço da Dona Margarida em Canoas. O GPS do celular dela indica que ela está em casa. Ela não fugiu. Ela está esperando.